Abram as suas Bíblias aí no livro de Neemias. E continuando o nosso estudo através do livro de Neemias, capítulo por capítulo, versículo por versículo, essa manhã no capítulo 7. E nós vamos passar pelo capítulo 7 e 8. Muita coisa eu acredito que o Senhor vai nos ensinar essa manhã através das Escrituras Sagradas. Engraçado que Neemias capítulo 8 é uma aula de igreja, como fazer igreja, como funciona a igreja. E aí nós vamos poder fazer um checklist, se nós estamos acompanhando direitinho aí. E que o Senhor nos dê ouvidos para ouvir aquilo que Ele tem para nos dizer. Que a nossa mente, o nosso coração esteja focada em Deus e nesse momento. Então esquece teu problema, esquece, entrega agora aos pés da cruz e aproveita a melhor coisa. A melhor coisa é estar aos pés do Senhor e receber do Senhor instrução para as nossas vidas. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por tudo o que o Senhor tem feito nas nossas vidas, ó Deus. E nós lançamos na cruz agora todas as nossas preocupações, toda a nossa ansiedade, Senhor, tudo aquilo que aflige o nosso coração. Queremos receber de Ti, Senhor, ouvir da Tua palavra, sermos ministrados pelo poder do Teu Espírito Santo, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, a fim de que sejamos edificados e aptos para toda boa obra, no nome de Jesus. Amém. Então nós chegamos nesse momento, nesse período do livro de Neemias. O grande desafio havia sido concluído. Eles conseguiram reconstruir os muros de Jerusalém. Eles conseguiram colocar os portões ao redor da cidade. A missão de Neemias, ele foi para Jerusalém com esse propósito: restaurar os muros de Jerusalém, restaurar os portões da cidade. E com isso, restauraria o quê? A moral do povo, a autoestima do povo, tudo aquilo que o inimigo estava consumindo pouco a pouco. É interessante porque quando as coisas começam a dar errado nas nossas vidas, não só a parte física é atingida, a nossa parte emocional também é afetada. Nós começamos a ficar desanimados, nós começamos a ficar tristes, nós começamos a ficar um pouco desesperados, perdendo a fé, porque algo físico está acontecendo e isso afeta a nossa parte espiritual e emocional. E aí espiritualmente a gente começa a esfriar, a gente começa a se afastar do Senhor, a gente começa a diminuir o ritmo de oração, o ritmo de prática espiritual realmente. Então quando as coisas começam a dar certo, quando eles concluem a obra, a moral deles se levanta, a coragem deles, e principalmente porque eles fizeram parte de tudo aquilo. Participaram de tudo aquilo com Neemias e agora eles estão felizes pelo que está acontecendo. E aí o capítulo 7, versos 1 e 2 fala assim: depois que o muro foi reconstruído e que eu coloquei as portas no lugar, foram nomeados os porteiros, os cantores e os levitas. Para governar Jerusalém, encarreguei meu irmão Hanani e com ele Ananias, comandante da fortaleza, pois Ananias era íntegro e temia a Deus mais do que a maioria dos homens. Então, depois que o muro foi reconstruído, então agora estava tudo em ordem, uma questão prática ali resolvida. Os muros em volta da cidade reconstruídos, os portões recolocados e agora as pessoas são colocadas nas suas funções. E nós percebemos aí, os porteiros são designados ali, colocados na sua função, e também os cantores e os levitas. E isso chamou a minha atenção, algo que acontece várias vezes no livro de Neemias, essa questão da oração e da prática, do vigiar e orar, como Neemias confiava em Deus, mas como ele colocava as coisas em prática, como o porteiro está ali para servir, para ajudar no cuidado com a cidade, mas ao mesmo tempo os cantores e os levitas estão aptos e preparados para ajudar o povo no quê? Na questão espiritual. Então caminham lado a lado, o lado espiritual e o lado físico, o lado prático, como Neemias sempre fez. Como nós vimos desde o começo, quando ele recebe a informação da situação de Jerusalém, ele começa o quê? A orar. Mas ele não apenas ora e jejua, ele começa o quê? A planejar, ele começa a se colocar na situação. Senhor, essa é a situação do meu povo, essa é a situação da minha cidade. Embora eu nunca tenha
habitado ali, ele nasceu no cativeiro, ele viveu no cativeiro, mas o coração dele era por Israel, pelos seus irmãos. E ele começa a orar, confiar em Deus e a se preparar. E quando a oportunidade surge, ele está pronto para aquilo. E aqui é a mesma coisa. Ele coloca os porteiros, mas também os cantores e os levitas. Fundamental a presença dessas pessoas. Por quê? Porque vão liderar o povo em adoração a Deus. Vão liderar o povo nessa caminhada espiritual, ensinando as Escrituras, louvando ao Senhor, cantando, a Deus, adorando ao Senhor. E algo que chama a minha atenção nisso, depois que eles construíram o muro, colocaram os portões, Neemias ele se envolve em um grande projeto, provavelmente o maior projeto de sua vida. O maior projeto da vida de Neemias foi esse. Por isso que está até na Bíblia, nas Escrituras Sagradas, esse chamado dele de reconstruir os muros da cidade. E ele consegue o sucesso. Ele fala qual é a fórmula do sucesso. Ele fala assim: se não fosse a bondosa mão de Deus sobre a minha vida, isso jamais teria acontecido. Ele sabia que era a bondosa mão de Deus sobre a vida dele. Sem mim, nada podeis fazer. Sem o Senhor, nós não somos nada. Nós não podemos fazer absolutamente nada. Ele sabia disso. Mas algo mais importante é que Neemias, não o mais importante, mas algo muito importante é que Neemias não perdeu o foco. Muitas vezes nós perdemos o foco quando nós recebemos uma missão, aquela missão ela tira totalmente o nosso foco do Senhor e nós nos perdemos. Nós conseguimos um novo emprego, nós conseguimos uma vaga na universidade, nós conseguimos uma oportunidade profissional e de repente aquilo começa a crescer tanto na nossa vida que a gente começa a perder o foco. O Senhor começa a ficar meio que embaçado, nublado, daqui a pouco a gente perde o Senhor de vista, porque uma outra coisa tomou conta das nossas vidas. Mas Neemias nunca, jamais permitiu que isso acontecesse. Embora ele estivesse envolvido num grande projeto, ele sempre manteve o quê? Os seus olhos fixos no Senhor, os seus olhos fixos em Deus, por todo o tempo. E essa foi a chave do sucesso. Então, gente, que nós vamos aprender com Neemias. O Senhor nos dá um projeto, nos abre uma porta, que os nossos olhos estejam sempre o quê? Fixos no Senhor. Não permitam que essa bênção, essa coisa boa entre no lugar do quê? Da melhor coisa. Porque quando algo bom entra no lugar da melhor coisa, vira algo ruim nas nossas vidas. Nós precisamos ter discernimento. A única questão é a ordem. O maior projeto, desafio na vida de Neemias, ele concluiu por quê? Porque ele manteve a ordem. E é isso, nós vamos conseguir, nós vamos concluir por quê? Nós vamos manter os nossos olhos no Senhor. Então ele coloca os porteiros, ele coloca os cantores, os levitas, e aí ele coloca para governar duas pessoas. Nós vemos aí Neemias, ele é interessante porque ele se envolve nesse projeto. Nós lemos nos capítulos anteriores que ele era o governador, mas agora ele não veio para essa missão. Interessante que ele não quis, ele poderia muito bem, bom, agora eu consegui, vou me manter como governador, vou aproveitar o benefício disso tudo agora que eu concluí a obra. Mas não, ele tinha um compromisso com o rei da Pérsia, ele era copeiro do rei, ele foi, cumpriu a sua missão e agora ele coloca outras pessoas como governadores de Jerusalém, de Israel. Isso é interessante porque é um princípio ministerial. Nós não podemos nos agarrar a nada no ministério de Deus. A obra é do Senhor. Nós temos que servir a Deus assim, de mãos abertas. Eu não posso falar, esse púlpito é meu, esse microfone é meu, essas crianças são minhas. Não, nós servimos conforme a oportunidade que o Senhor nos dá, de mãos abertas. Não nos agarramos a nada. Porque é até mais fácil do Senhor nos movimentar e nos dar novas oportunidades de servir e ministrar. E foi o que Neemias fez, ele não se agarra à possibilidade de ser agora o grande governador de Jerusalém. Ele coloca duas pessoas, um deles é Hanani. Hanani é interessante porque Hanani é a pessoa que traz a notícia para Neemias do estado de Jerusalém. No capítulo 1, vocês se lembram? Hanani vem e fala, poxa, as pessoas estão desanimadas, os muros caídos, os portões queimados, uma situação terrível. Então, eu acho que o próprio coração de Hanani, o desejo de ver o bem de Jerusalém,
capacita e qualifica Hanani para essa função. Porque era um cara que sempre se interessou pelo bem-estar de Jerusalém, do povo. Está aí uma pessoa boa para governar o povo. Mas algo que chamou mais ainda a minha atenção foi a respeito do outro homem, Ananias. Ananias não era cantor, Ananias não era levita, Ananias não era porteiro. Ananias, o que fala a respeito dele aí é que ele era um homem íntegro e que temia a Deus. Era um homem completo, era um homem que não faltava nada no seu caráter, na sua personalidade. Ele tinha integridade e era um homem, acima de tudo, que tinha o temor do Senhor. O temor do Senhor é tudo, pessoal. Quando nós perdemos o temor do Senhor, nós vamos para as piores coisas possíveis. Quando nós perdemos o temor do Senhor, nós começamos a querer aquilo que não nos pertence. Quando eu perco o temor do Senhor, eu começo a querer receber a glória para mim. Quando eu perco o temor do Senhor, eu começo a querer mexer no que é de Deus e pegar para mim. Eu começo a achar que as coisas são minhas e começo a seguir por caminhos perigosos. E uma das características que ele vê em Ananias é essa: era um homem que temia ao Senhor e que tinha integridade. E como é que isso nos encoraja? Porque às vezes você pode dizer assim: poxa, eu li ali os porteiros, tá, mas eu sou um cara tão distraído, não consigo nem ficar na portaria. Vi ali os cantores, tá, minha voz terrível. Vi ali os levitas, bom, não estou muito longe disso. Mas algo interessante é que se você tiver integridade e temor do Senhor, você pode ser muito usado por Deus. E todos nós podemos. Todos nós podemos. Integridade e temor do Senhor. E foi dessa forma que esse homem Ananias foi levantado para governar Jerusalém. E aí o capítulo 3 fala assim: e eu lhes disse, as portas de Jerusalém não deverão ser abertas enquanto o sol não estiver alto, e antes de deixarem o serviço, os porteiros deverão fechar e travar as portas. Também designei moradores de Jerusalém para sentinelas, alguns em postos no muro, outros em frente de sua casa. Então Neemias ele continua a dar instruções. Ele continua a delegar funções e ele fala assim: olha, os portões só podem ser abertos quando o sol estiver quente, meio-dia. E devem ser fechados no pôr do sol, antes dos sentinelas voltarem para as suas casas. Então o que ele está querendo dizer aqui? A questão da segurança. A importância de guardarem os portões. Eles haviam alcançado um objetivo, reconstruíram os muros, os portões, mas os muros e os portões não ficariam ali sozinhos, não funcionariam sozinhos. Era necessário uma maneira de utilizá-los. Era necessário sentinelas cuidando dos muros e dos portões, abrir as portas no momento certo e fechar no momento correto. Por quê? Porque os inimigos poderiam atacar justamente pela entrada, pelos portões. Pelos portões. Segurança. E isso chamou a minha atenção. Pensando nisso, eu falei assim: poxa, quais são os portões de Jerusalém? Existem algumas instruções. E os nossos portões? Os nossos portões são os nossos olhos. Os nossos portões são os nossos ouvidos. É daí que entra tudo dentro do nosso coração, né? Que ministra as nossas vidas. Aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós lemos, aquilo que nós vemos. E nós devemos o quê? Vigiar esses portões. Olha o que Jesus fala a respeito disso lá em Mateus, capítulo 6. Você não precisa abrir lá, mas eu vou ler para você. Mateus, capítulo 6, versos 22 e 23, fala assim: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Então, em outras palavras, nós temos que tomar muito cuidado com o que nós deixamos entrar nos nossos corações. Neemias está preocupado: olha, cuidado com quem vocês deixam entrar aqui dentro de Jerusalém. Os muros estão ali, os sentinelas estão vigiando. O portão deve ser aberto durante o dia, na luz do sol, não à noite, não em trevas. E a mesma coisa dos nossos corações. Provérbios 4:23 é muito interessante, fala assim: acima de tudo, guarde o quê? Guarde o teu coração, pois dele depende toda a sua vida. Então nós temos que cuidar dos nossos corações, cuidar daquilo que entra nos nossos portões. Porque o coração
a vida sai dali. Como é que nós vamos falar? Como é que nós vamos viver? Como é que nós vamos agir? Como é que nós vamos reagir? Tudo depende do que entra nas nossas vidas, do que constrói e está construindo a nossa maneira de viver, de pensar, de agir. Por isso a preocupação de Neemias com o portão, com o que entrava, com o que saía. Por isso a nossa necessidade de nos preocuparmos com o portão da nossa alma. Porque nós estamos ou alimentando para as trevas ou alimentando para a luz. Não há outra opção. Ou nós estamos nos alimentando de trevas ou de luz. E aí nós vamos ver como? Nas nossas atitudes. Porque a árvore produz o fruto. A árvore vai produzir o fruto. Nós vamos produzir. A nossa vida vai representar do que nós estamos se alimentando, do que está entrando nos portões das nossas vidas. E aí ele aponta também sentinelas entre os moradores, né? As pessoas moradoras deveriam estar vigiando em guarda. E uma aplicação para as nossas vidas qual é? Gente, nós estamos em tempo de guerra. O tempo todo nós temos que estar atentos, vigiando, orando. Porque às vezes o ataque vem de um lado, de alguém que você menos espera. Às vezes é uma palavra dura que alguém diz para você, é uma situação estranha, e você tem que estar vigiando, discernindo as situações, para não responder na mesma moeda, para não cair na armadilha, para não ser pego de surpresa. Então, sentinelas, aqueles que estão sempre o quê? Vigiando. Quantas vezes, gente, nós somos pegos assim, de surpresa e caímos na armadilha? Acontece uma situação, você ouve uma situação e responde ainda pior, ou age ainda pior. Então, sentinelas, vigiando, cuidado, tardio ao falar, tardio ao irar-se, prontos para ouvir, pensar, refletir. Versos 4 e 5. Ora, a cidade era grande e espaçosa, mas havia poucos moradores, e as casas ainda não tinham sido reconstruídas. Por isso, o meu Deus pôs no meu coração reunir os nobres, os oficiais e todo o povo para registrá-los por famílias. Encontrei o registro genealógico dos que foram os primeiros a voltar. Assim estava registrado ali. E aí estes são os homens da província que voltaram do exílio, os quais Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia levado prisioneiros. Eles voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua própria cidade. Eles ficaram 70 anos escravos da Babilônia, até que Babilônia ela é derrotada pela Pérsia e eles libertam o povo para voltar para Judá depois de 70 anos. Então por isso que a cidade ainda está vazia, as casas ainda estão em ruínas, poucas casas existem, porque a preocupação principal qual é a primeira? A nossa proteção. Vamos fechar os muros, fechar os portões. Estamos seguros do ataque do inimigo? Agora a gente começa o quê? A arrumar a casa, a arrumar as questões internas. E Neemias ele sente no coração de Deus de fazer um recenseamento, saber quem são as pessoas que estão ali. Ele lê Esdras, capítulo 2, né, de 1 a 70, ali que tem o registro das pessoas. Esse registro que nós temos aqui, que nós não vamos ler, nós vamos pular agora para o capítulo 8, que ele vai falando o nome das pessoas e o número de pessoas que voltaram, que estavam ali. E então, algo interessante a respeito dessas pessoas, né, que voltaram para Jerusalém é que uma delas é que eles eram pessoas corajosas, porque depois de 70 anos já na Babilônia, eles já estão acomodados, já têm uma vida ali meio que estruturada, mas eles sentem no coração, não, preciso voltar. Pessoas que aceitam desafios e deixar essa zona de conforto e voltam para Jerusalém. E aí nós chegamos no capítulo 8, verso 1, fala assim: quando chegou o 7º mês e os israelitas tinham se instalado em suas cidades, todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente da porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel. Assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras
trouxe a lei diante da assembleia, que era constituída de homens e mulheres e de todos os que podiam entender. Ele a leu em alta voz, desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente da porta das águas, na presença dos homens, mulheres e de outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. Isso é incrível porque essa restauração física traz também uma restauração espiritual. Esdras já vem trabalhando, Esdras vem ensinando, Esdras vem orando, ele vem semeando a semente. O negócio é que as pessoas estão passando por um momento difícil. Mas a palavra de Deus ela não volta vazia, ela sempre vai cumprir o seu propósito, o seu plano. Neemias vem para auxiliar Esdras a reconstruir o muro. E quando eles alcançam algum tipo de vitória, e eles se abrem para o Senhor, com Neemias, né? E agora eles estão abertos e tudo aquilo que foi semeado por Esdras por todo esse tempo, floresce, e eles querem a palavra de Deus, eles se reúnem como um único povo, como uma única pessoa. Um grupo se reúne na praça e diz, nós queremos a palavra de Deus, nós queremos a lei, nós queremos Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. É isso que eles pedem, isso que é a lei de Moisés, o Pentateuco. Queremos Levítico, nós queremos Gênesis, nós queremos aprender como devemos nos portar diante de Deus. Pedem o livro da lei de Moisés, um manual de vida. Então é interessante isso, porque Esdras ele vê o seu trabalho recompensado, ele vê que não é em vão. Eu encorajo você, que ora por alguém por muitos anos, que compartilha a palavra para alguém por muitos anos, que semeia uma terra ali difícil, porque na hora certa, a Bíblia fala o quê? Não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo nós colheremos se nós não desanimarmos, Gálatas 6:9. Então você continua a trabalhar, você continua a semear, você continua a plantar, você continua a derramar lágrimas, porque aqueles que semeiam com lágrimas colherão o quê? Com alegria. E Esdras não desiste, Esdras continua, e Esdras ensina, e agora ele vê o fruto daquilo. As coisas começam a fluir, a nascer, as pessoas querem. Eu quero Deus, nós queremos Deus. Estão todos reunidos na praça. Vão viver igreja, a igreja começa a acontecer. E tudo isso que, gente, lado a lado, a vida física e o espiritual, físico e espiritual, vigiando e orando. Olhos em Jesus, vivendo o desafio, confiando em Deus, trabalhando duro. Dependendo do Senhor, fazendo a minha parte. É isso. E agora nós vemos esse momento, essa situação. O Esdras era um escriba, o escriba era aquele que escrevia a Bíblia, ele copiava, né, os textos palavra por palavra. O trabalho dele era esse, ele era um homem que conhecia as Escrituras. E algo que chama atenção também é que quem participou dessa reunião? Homens e mulheres e todos aqueles que podiam entender. Então provavelmente crianças também estavam presentes ali nesse culto aberto. E fala que por 6 horas, né, desde as 6 da manhã até o meio-dia, eles estão lendo as Escrituras, lendo as Escrituras, lendo as Escrituras. Isso é uma obra do Espírito. Eu pensei, quando eu estava lendo isso, na questão do me dá fome e sede de Ti. Aquela fome e sede da palavra de Deus, aquela fome e sede de uma experiência com Deus, de intimidade com o Senhor, de receber aquela visitação do Espírito Santo, que você fica... Como o Senhor tem sido fiel conosco aqui nas últimas semanas, a gente fica todo mundo assim, sem palavras, maravilhados, com a graça de Deus e a misericórdia e o amor dele que ele está derramando sobre as nossas vidas. Já pensou? De manhã até meio-dia, 6 horas ali, Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio. E aí o versículo 4. O escriba Esdras estava numa plataforma elevada de madeira, construída para a ocasião. Ao seu lado à direita estavam Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Mazéias. E à esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Azum,
Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro diante de todo o povo e este podia vê-lo, pois ele estava num lugar mais alto. E quando abriu o livro, o povo se levantou. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu: Amém, Amém. Então eles adoraram ao Senhor, prostrados, rosto em terra. Então é assim que aconteceu a igreja, o culto. Esdras eles construíram uma plataforma de madeira ali, os homens habilidosos construíram uma plataforma para que Esdras estivesse num lugar um pouco mais elevado, para que todos pudessem vê-lo com o livro da lei em suas mãos. E eu acho isso interessante, trazendo de forma prática para as nossas vidas. Por que nós fazemos certas coisas? Por que eles fizeram isso? Para facilitar o entendimento das Escrituras. Então Esdras estava numa posição que ele podia ser visualizado por todos. As coisas foram organizadas de uma forma para facilitar o andamento do culto. E isso me confortou em certas questões, né? Por que nós arrumamos as cadeiras? Por que nós tentamos colocar alguma ordem? É justamente para isso, para que o culto flua, funcione de uma maneira que as pessoas possam receber da palavra, ouvir a palavra e sair dali alimentadas. Então foi isso que eles buscaram fazer naquele momento: ordem, organização, ou vamos fazer uma plataforma, colocar Esdras em cima, vamos cuidar desses detalhes. Detalhes simples, porque o mais importante de todos qual é? Parte de nós mesmos. Quando nós acordamos, já virmos com esse coração pronto de eu quero hoje receber a Deus. Porque se não tiver essa fome de dentro dos nossos corações, esse desejo que vem de dentro de nós, não adianta nada. Eu vou sentar, eu vou ver, eu vou ouvir, mas vai ser tudo... Não vem de dentro. Eu preciso ter essa fome, preciso querer. Eu quero Deus, hoje eu quero ir para a igreja louvar o Senhor, cantar hinos, que eu sei como é bom quando eu estou louvando. Eu quero ouvir a palavra. Precisa partir de nós isso. Esse desejo que vem do coração, do Espírito, essa fome e sede de Deus, não por obrigação. Se nós fazemos qualquer coisa no reino de Deus por obrigação, nós estamos gastando o nosso tempo, o nosso dinheiro. Era melhor nós estarmos em outro lugar fazendo uma outra coisa. Então nosso coração precisa ser esse coração devoto, preparado, pronto, aberto para ouvir do Senhor. E o Senhor é fiel e Ele fala conosco. Ainda que tudo que eu diga aqui não sirva para nada, o Espírito Santo vai ministrar com você alguma coisa. Isso é interessante porque é assim, numa pregação, se você prestar atenção e você conversa com as pessoas depois, cada um vai falar uma coisa que o Espírito Santo ministrou no coração dela. Que o Espírito Santo sabe o que você precisa ouvir, sabe o que você está passando, sabe como ministrar a sua vida. Algo que chama a atenção também é que havia alguns homens à direita, outros à esquerda, homens que estavam colaborando com o ministério, com a obra de Esdras, e ele diz: não, nós estamos contigo, estamos do seu lado, estamos juntos nesse propósito, nessa obra. E algo interessante também é que eles respeitavam muito as Escrituras Sagradas, e quando ele abre a palavra, todos se levantam em honra à palavra de Deus. E quando ele ora, todos começam a agradecer, dizer amém, amém. Eles começam a orar, erguem as suas mãos, prostram o seu rosto em terra, reverência. Eles sabiam que aquilo que Esdras estava lendo não vinha de homens, vinha de Deus. Eram as Escrituras Sagradas, era a palavra de Deus. Gente, quão importante é a palavra de Deus nas nossas vidas hoje. Eu costumo falar isso toda hora. Tem muita filosofia por aí, tem muita coisa que os pesquisadores descobrem, que as universidades publicam, mas muita coisa é financiada, muita coisa é influenciada por interesses de quem financia essas coisas. Por isso que nós temos que nos agarrar e confiar mesmo na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não está ultrapassada, a palavra de Deus é viva, afiada, presente para hoje, para a sua situação, para a sua vida, para as nossas vidas. Nunca vai ficar ultrapassada. E ela sempre tem todas as respostas que nós precisamos e procuramos.
todas as respostas. E eles adoram, eles louvam, eles se prostram. E isso é um termômetro espiritual. Como assim um termômetro espiritual, Alexandre? Quando nós avaliamos a nossa gratidão a Deus, né, a maneira como nós temos agradecido, somos gratos a Deus mesmo no nosso dia a dia. Senhor, obrigado por isso, louvado seja o teu nome por aquilo, glória a Deus por isso. A nossa vida de oração e os nossos louvores, sabe quando você está lavando louça e louvando a Deus, indo fazer compra e louvando a Deus, fazendo alguma coisa louvando a Deus, só glorificando, e as pessoas acham que você é maluco, que você está cantando na rua, e isso mostra o termômetro espiritual. Ação de graça, louvor, oração. Quando a ação de graça some dos nossos lábios e surge a murmuração, quando os louvores somem dos nossos lábios e surgem palavras torpes, quando a oração some da nossa vida e surgem só as preocupações, o que significa? Que a nossa vida espiritual está esfriando, descendo a linha. Aqueles estão vivendo um auge da vida espiritual. Deus está trabalhando e a obra está frutificando, a palavra está frutificando e eles, ação de graça, louvores e orações. Versos 7 e 8. Os levitas, Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetia, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã e Pelaías instruíram o povo na lei e todos permaneciam ali. Leram o livro da lei de Deus, interpretando-o e explicando-o, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Então, olha que interessante, todos esses levitas que foram listados aí, eles estavam ali auxiliando, ajudando as pessoas no entendimento das Escrituras. Pessoas preparadas, chamadas por Deus, conhecedores das Escrituras, instruindo a multidão, aqueles que estavam ouvindo as Escrituras, explicando, interpretando. Pô, o que isso significa? Isso significa isso aqui. Ó. Como é que isso se aplica na minha vida? Isso se aplica na nossa vida dessa forma. O que é isso? Isso aqui é isso. O Senhor está querendo dizer isso aqui. Interessante isso. Pessoas preparadas. O grande objetivo nosso qual é? É que você ouça a palavra de Deus, que você entenda a palavra de Deus, que a palavra de Deus habite no seu coração e você passe a viver de acordo com as Escrituras Sagradas, de acordo com aquilo que você aprendeu. O meu objetivo aqui não é de maneira alguma entreter você, porque vai sempre ter alguém que vai ser melhor contador de piada, contador de história, vai fazer você dar mais risada. O meu objetivo aqui é de forma simples, ensinar a palavra de maneira simples e orar para que a palavra de Deus produza frutos na sua vida. E ver a sua vida ser transformada pelo simples ensino da palavra de Deus, pelo alimento que é a palavra de Deus. E no dia a dia nós vamos vendo isso. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. O que transforma as nossas vidas é a palavra de Deus, que nos lava. O que purifica a nossa mente é a palavra de Deus, as nossas atitudes. A Bíblia fala o quê? Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Como é que a gente renova a nossa mente? Com a palavra de Deus. Outrora eu pensava dessa maneira, mas agora eu conheci a Cristo e agora a minha mente é renovada. E outrora eu vivia dessa forma, mas agora, porque a palavra de Deus tem me lavado, tem me instruído, eu vivo nessa direção. Isso é o arrependimento. Eu vivia nessa direção, agora eu vou para essa direção, a direção contrária. Então esses homens estão instruindo o povo, interpretando, explicando, mostrando o que aquilo significa. Por isso que existem os professores e mestres na palavra. O Senhor deu alguns para mestres, professores e mestres, para ensinar a palavra de Deus para a igreja. Uns para profetas, outros para apóstolos, outros para professores e mestres. E vamos lá então. Eles falavam com clareza. Aquele que prega deve tentar de alguma forma falar com clareza, né? Deixar a mensagem fácil
de entender de alguma forma, e interpretar e explicar. E o mais importante, não as minhas opiniões. As minhas opiniões muitas vezes são erradas, são furadas. Mas a palavra de Deus não, ela é viva, verdadeira, eficaz e permanece para sempre. As minhas opiniões mudam de acordo com o que eu leio, de acordo com o que eu ouvi, de acordo com o que eu discuto com alguém. Hoje eu penso uma coisa, amanhã eu penso um pouco diferente, mas a palavra de Deus, não. Está escrito, é a Escritura Sagrada, é a palavra de Deus. Continuando, verso 9. Então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo disseram a todos: esse dia é consagrado ao Senhor, o nosso Deus. Nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. E Neemias acrescentou: podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem e repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo: acalmem-se, porque este é um dia santo, não fiquem tristes. Olha o que está acontecendo. A palavra está sendo ensinada, a palavra está sendo interpretada e ministrada, e o que acontece? A palavra de Deus, ela é útil para quem, Timóteo? Corrigir, reprovar, instruir na justiça. Então, conforme as pessoas estão ouvindo a palavra vem como uma flecha no coração. E quando ela entra como uma flecha no nosso coração, ela traz convicções. E a gente pensa: caramba, eu estou errado aqui. Poxa, aqui também. E aí ela te ensina como é que corrigir, como é que acertar. E aquilo faz você chorar. As pessoas começaram a chorar, elas começaram a se derramar ali, elas começaram a se sentir confrontadas com a palavra. E aí eles falam assim: não, gente, hoje é um dia de alegria. Glória a Deus, porque o Senhor está transformando as nossas vidas. Modificando, curando. Lembra que eu falei domingo passado a respeito de quando espreme é que cura? E é isso que está acontecendo, nada de tristeza. É algo interessante porque, gente, a igreja não é para colocar as pessoas em condenação. Tem gente que entra na igreja e sai condenada, com peso: estou indo para o inferno, acabou para mim. Não! A convicção é importante, mas o amor e a graça de Deus é maior ainda. Então nós temos que sermos convictos pela palavra de Deus, reconhecermos os nossos erros, mas a graça de Deus, de que os meus pecados são perdoados, de que o Senhor ainda pode usar a minha vida, de que há esperança para mim, é maior ainda. Nós temos que sair com isso. Caramba, Deus, o Senhor pode me usar? Poxa, Deus ainda tem um plano para mim? Eu que sou um grande pecador, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. O Senhor pode te usar. Ele quer te usar, Ele quer transformar a sua vida. Então Ele fala: chega de chorar, pessoal, é dia de alegria. O Espírito Santo está trabalhando, Deus está trabalhando nas nossas vidas. A alegria do Senhor é a nossa força. Imagina esse culto aberto na praça, tanta gente, um monte de levita ensinando, Esdras, Neemias, e de 6 da manhã ao meio-dia, toda aquela leitura, já viu como eles lendo, aquele tom, e Deus trabalhando, Deus falando, Deus ministrando. Encham os seus corações de alegria, porque é isso. Não saiam daqui condenados, não saiam daqui com fardo, saiam daqui com a graça de Deus, o perdão. O Senhor, Ele nos corrige e nos instrui em justiça. Verso 12. Então todo o povo saiu para comer, beber, repartir com os que nada tinham preparado e para celebrar com grande alegria, pois agora compreendiam as palavras que lhe foram explicadas. Olha que legal. Quando eles passaram a compreender as Escrituras, eles saíram com grande alegria. Poxa, agora eu compreendo, agora eu entendo. A graça de Deus, o amor de Cristo, a obra de Jesus na cruz, trazendo para nós agora. E isso traz alegria. Conhecereis a verdade vos libertará. Você não anda mais naquela coisa que: será que eu vou para o inferno? Pô, agora eu vou para o inferno porque eu pequei, agora eu estou indo direto para o colo de Satanás. Tem gente que vive assim.
Tem gente que vive assim dentro da igreja. Será que eu posso me aproximar ao trono da graça? Participar da Santa Ceia? Será que eu posso? Gente, o sangue de Jesus nos lava e nos purifica de toda a iniquidade. Aqueles que já estão limpos só tem que lavar os pés. O que isso significa? Você tem pecado, confessa o seu pecado, mas você está perdoado. Havia um apenas que não estava purificado entre eles, era Judas. Verso 13. No segundo dia do mês, os chefes de todas as famílias, os sacerdotes e os levitas reuniram-se com o escriba Esdras para estudarem as palavras da lei. Eu quero que você preste atenção aqui comigo nesse versículo. Então, fala que no segundo dia do mês, então teve essa celebração para todo mundo, mas no segundo dia do mês, os levitas, os sacerdotes, né? Como é que é? Os levitas e os chefes de família, os homens da casa, se reuniram com o escriba Esdras para estudarem a lei. Os homens da casa, os pais de família, têm a responsabilidade de buscar o Senhor pela sua família. Os sacerdotes também tinham, e os escribas também. Então eu tenho a responsabilidade de estar buscando a Deus, de estar trazendo a minha família junto comigo. E a minha família de me apoiar nessa missão, nesse propósito. Então eles saíam para ouvir da palavra, para buscar a instrução de Deus, para poder trazer para quem? Para a família, para dentro do lar, para dentro da casa. Para as esposas, para os filhos. E as esposas apoiando os chefes de família. E os sacerdotes, porque exerciam a função sacerdotal, tinham que ensinar. E os levitas também. Então essas pessoas tinham essa responsabilidade maior. Hoje, o dia dos pais, os pais têm muita responsabilidade dentro de casa. Os chefes de família são o cabeça da casa, o cabeça do lar, os responsáveis pelo lar. E eles se reuniam, eles buscavam ao Senhor, junto com os sacerdotes, com os levitas. Isso me chamou muito a atenção. E concluindo, verso 14. Descobriram na lei, olha que interessante, né? A gente está vivendo um momento agora aqui, eu quero que vocês olhem por eles. A Ellen, o Márcio e o Levi, eles estão fazendo uma mini escola com a gente aqui comigo. E o que cabe nessa mini escola? Eles estão lendo a Bíblia toda, começaram em julho, até o dia 20 de dezembro. Então eles estão lendo a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, escrevendo título, observação e aplicação. E aí eles têm que ler 3 livros e me entregar o relatório. E eles conseguiram no mês de julho, todo mundo trabalhando, estudando, correndo, já entregar, que o propósito era entregar até Deuteronômio, eles estão já concluindo Deuteronômio, conseguiram ler o livro. A Ellen já me entregou hoje as 5 páginas impressas que eles tinham que escrever do livro. O Márcio já está pronto, o Levi está pronto, só precisam me entregar para confirmar mesmo. Mas, gente, trabalhando com família, correndo atrás, lutando, estudando e buscando a Deus. Então, orem por eles para que eles concluam isso, porque hoje foi legal que a gente estava conversando antes do culto, e a Ellen falou assim, poxa pastor, eu estava lendo um capítulo e aquele capítulo falou a minha vida toda, e Deus foi falando comigo, tem sido muito frutífero para mim essa imersão na palavra de Deus. E aí eu falei, poxa, glória a Deus. E é interessante porque conforme eles leram, olha o que fala, eles descobriram na lei do Senhor. Essas coisas são reveladas quando nós o quê? Buscamos na palavra. Senão vem só na cabeça, é só pensamento, é só eu acho, ouvi dizer, Deus, como diz a palavra, Deus ajuda quem cedo madruga. Onde está isso na Escritura? Sabe, são coisas que as pessoas vão tornando verdades bíblicas porque ouviram, soa bonito, é legal, pô, claro, né, o cara luta. Entendeu? E distorce um pouco. Mas o que é bíblico é bíblico. Eles descobrem nas Escrituras, na lei que o Senhor tinha ordenado, por meio de Moisés, que os israelitas deveriam morar em tendas durante a festa do 7º mês. Por isso anunciaram em todas as suas cidades e em Jerusalém, saiam às montanhas e tragam ramos de oliveiras
cultivadas, de oliveiras silvestres, de murtas, de tamareiras e de árvores frondosas, para fazerem tendas conforme está escrito. Então o povo saiu e trouxe os ramos, e eles mesmos construíram tendas nos seus terraços, nos seus pátios, nos pátios do templo de Deus, e na praça junto à porta das águas, e na que fica junto à porta de Efraim. Todos os que tinham voltado do exílio construíram tendas e moraram nelas. Desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia, os israelitas não tinham celebrado a festa dessa maneira. E grande foi a alegria deles. Por que eles não tinham celebrado mais a festa dessa maneira? Porque eles se afastaram das Escrituras. Quando você se afasta das Escrituras, os princípios das Escrituras se afastam de você. E eles pararam de viver aquilo porque eles não liam aquilo. Quando eles voltam para as Escrituras, quando essa sede e fome volta no coração deles, eles falam, poxa, olha aqui, Moisés ordenou isso, gente. Então vamos lá buscar os ramos, os galhos, tá? Vamos preparar a festa. Vamos preparar esse evento. É bíblico. Algo interessante, porque não era tradição, porque eles não tinham, perderam a tradição. Desde Josué eles não faziam mais isso. Mas era bíblico. E aí eles colocaram em prática novamente. Quantas coisas nós descobrimos quando nós nos aproximamos da palavra de Deus? Quando nós nos aproximamos das Escrituras Sagradas. A palavra de Deus, ela é viva. Pessoal, ela fala conosco. Nós temos que sair das tradições. Eu costumei isso, ouvi, vivi aí. Não. Vamos para o que o Senhor diz, biblicamente. A palavra de Deus. E verso 18. Dia após dia, desde o primeiro dia até o último dia da festa, Esdras leu o livro da lei de Deus. Eles celebraram a festa durante 7 dias, e no 8º dia, conforme o ritual, houve uma reunião solene. Então eles encontraram isso na lei do Senhor e fizeram essa festa das tendas. O que era essa festa? Nada mais do que uma lembrança do que o Senhor fez por eles no Êxodo. Quando eles saem da escravidão no Egito e vivem em tendas, e o Senhor supre as necessidades deles, o Senhor provê o alimento, o Senhor faz com que aquele povo permaneça vivo, e houve grande alegria. E de onde partiu essa alegria? Da obra, da palavra de Deus nas nossas vidas, a palavra de Deus habitando ricamente na vida deles. O que é isso? Palavra sendo colocada em prática. E aí veio a alegria. Nós achamos que, eu vou ser feliz se eu seguir esse caminho aqui. Não! Grande alegria vem nos nossos corações quando nós vivemos a palavra de Deus. Quando nós colocamos em prática aquilo que o Senhor nos chama a fazer. Aí sim nós seremos cheios de alegria. Alegria abundante no Senhor. Fora do Senhor você vai ficar moído. Longe do Senhor você vai ficar triste.